vingança. Não existe um desejo de vingança. O Estado não pode se vingar. O Estado simplesmente tem que reeducar, ressocializar e reintegrar essa pessoa à sociedade. Essa é a finalidade da pena. Reeducar, ressocializar e reintegrar essa pessoa à sociedade. Então, veja que o Estado, ao exercer o ius puniendi, e aí é que vem o grande problema, doutor Israel, o que nós veremos depois, eu já antecipo aqui um pedido, né, para que façam aí uma pesquisa no garantismo de Luiz de Ferraioli, né? O que é o garantismo? São 8 axiomas que nós iremos trabalhar aqui, talvez na aula que vem já, em relação ao processo penal. O que é o processo penal? Basta ler os 8 axiomas do garantismo de Ferraioli, Luiz de Ferraioli, para entender quais são as amarras que produz o processo legal. O que significa essa expressão processo legal ou devido processo legal criminalista, previsto lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. O importante é que toda vez que houver uma violação a um bem jurídico, pode ser o direito à vida, pode ser o direito à honra, pode ser o direito à propriedade, pode ser o direito à segurança, pode ser o direito à igualdade, todos aqueles direitos cujo Estado tem a obrigação de garantir a inviolabilidade, conforme prevê o caput do artigo 5º da Constituição Federal. O caput do artigo 5º da Constituição Federal traz lá a real função do Estado, a real função da administração pública no sentido amplo, dentro da organização político-administrativa do artigo 18 da Constituição Federal. E o papel do Estado qual é? É garantir a inviolabilidade ao direito à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade. Então, toda vez que um bem jurídico for lesado ou ameaçado de lesão, caberá, então, uma vez que lesado ou ameaçado de lesão por qualquer ação ou por qualquer omissão, qualquer ação ou qualquer omissão que seja típica, antijurídica e culpável, então será aí um crime. E sendo um crime, será então objeto, ou seja, causa de pedir, ou seja, causa de direito, causa de fato, da ação penal. Ação penal prevista lá no artigo 24 do Código de Processo Penal e também no artigo 100 do Código Penal. O Estado vai receber esta ação penal pública, tanto que o titular da ação penal é sempre o Ministério Público, tendo em vista o interesse público que cerca o crime, nas palavras de Michel Foucault, que todo crime é um dano para a sociedade, não é um dano para uma pessoa só, é para toda a sociedade. Por isso, o interesse público, e aí o titular da ação penal, nos termos do artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, será, logicamente, pela competência do artigo 127 da Constituição Federal, será o Ministério Público. Então, o que é bem jurídico? Bem jurídico, exatamente aquilo que é lesado. É o direito de determinada pessoa, logicamente considerando o aspecto lato sensu, ou seja, o aspecto amplo, o interesse público, um bem jurídico lesado de alguém. E quando um bem jurídico lesado de alguém é feito por uma ação ou omissão que seja típica, antijurídica e culpável, aí teremos a tutela do direito penal. A tutela do direito penal material e também a tutela do direito processual penal, que é o direito formal, não é verdade? Então, vejam que
falou muito bem o doutor Israel, quando ele disse que a intervenção mínima é o papel nesse patamar do direito penal e do direito processual penal. O que quer dizer intervenção mínima? Intervenção mínima quer dizer que o direito penal deve ser a última ratio. O que é última ratio? Na verdade, a escrita é última ratio, né? Última ratio, mas é pronunciado última ratio, porque é latim, né? Última ratio significa que a última medida do Estado para resolver aquela pessoa, ou seja, em julgar e condenar ou mesmo absolver, como acontece no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal, tem que usar todos os mecanismos possíveis, os instrumentos possíveis, e o último desses instrumentos, exatamente o direito penal, né? Porque o direito penal, ele tutela um direito muito especial, que é o direito à liberdade, né? Então, veja que o direito penal, ele tutela um direito à liberdade, tanto que o artigo 39 do Código Penal, 38 do Código Penal, ele diz que o único direito que a pessoa perde quando ela está recolhida, está presa, né, é o direito à liberdade, só o direito à liberdade. Os outros direitos continuam intactos, não é verdade? Porém, logicamente, essa situação até o trânsito em julgado da sentença lá do artigo 381 do Código de Processo Penal. Porque a hora que transita a sentença em julgado, e aí a pessoa vai cumprir, o condenado, né, deixa de ser réu e passa a ser condenado, ele vai cumprir a prisão penal. A prisão penal também tira dele o direito a votar, o direito político, né? Como prevê o artigo 15, inciso 3º da Constituição Federal. Então, o preso, antes da sentença transitada em julgado, ele só perde o direito à liberdade. Depois do trânsito em julgado, ele perde o direito à liberdade e também o direito político. O direito político, conforme prevê o artigo 14 da Constituição Federal, que é regulamentado pela Lei 4.737 de 65. Então, o que é intervenção mínima? Intervenção mínima é aquela obrigação que tem o Estado naquela função de garantir a inviolabilidade, como último instrumento, usar o direito penal. Então, o direito penal é a última ratio, é a última medida que deve ser tomada pelo Estado para que alguém possa ser reeducado, ressocializado e reintegrado à sociedade, né? Outra importante observação é quanto à materialidade, né? Todo crime demanda dois fatores que são extremamente importantes, dois requisitos sine qua non. Primeiro, a demonstração da materialidade e, segundo, a demonstração da autoria, né? Logicamente que ambas, no início do processo, causadoras do processo, motivadoras do devido processo legal do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, elas serão apenas dúvidas, ou seja, apenas indícios, como prevê o artigo 239 do Código de Processo Penal, né? Indícios de materialidade, indícios de autoria, indícios de materialidade, indícios de autoria. Esse é o papel, por exemplo, de um instrumento do poder legislativo, que é o inquérito policial, lá do artigo 4º do Código de Processo Penal, e aí naqueles crimes de menor potencial ofensivo, também é o TCO, né? Como é que é o termo circunstanciado de ocorrência, previsto lá no artigo 69 da Lei 9.099 de 95. Tanto no inquérito policial quanto no TCO, o objetivo é esse, é levantar indícios de materialidade e indícios de autoria para que o Estado possa condenar alguém, não é verdade? Para que o Estado possa condenar algum réu, alguém que seja acusado ou da prática de um crime
ou da prática de uma contravenção penal. Então, vejam que a materialidade que poderá se dar, e se dá na prática, na maioria das vezes, pelo exame de corpo de delito,